Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Parabéns por você estar aqui dedicando um pouquinho mais do teu tempo para aprender ferramentas novas e auto-aplicáveis para continuar impactando a vida dos seus alunos e também das pessoas ao seu redor e, melhor ainda, transformando e gerenciando as suas emoções. Porque o meu propósito aqui é ensinar você, professora, a se sentir valorizada, segura e em paz, apesar da sua sobrecarga emocional e continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte, também formada em Arquitetura e Urbanismo, por isso que eu gosto de construir junto com você. Sou coordenadora de coordenadoras pedagógicas, aonde eu trabalho, e também terapeuta comportamental. Então, fala a verdade que juntas, eu e você, podemos fazer muitas diferenças na vida dos nossos alunos e principalmente na nossa vida. E hoje nós vamos falar, nós estamos nessa sequência aqui, nessa série que nós colocamos Cuidando de Quem Cuida, porque eu preciso sim me aliar a você para cuidar junto com você do seu emocional, do nosso emocional, para continuar fazendo diferença na vida dos nossos alunos. Então, se você já viu o começo da série, te convido aí a ver os outros vídeos também. Mas vem cá, hoje eu quero te ensinar uma palavra nova. Você já viu ou ouviu falar dessa palavra aqui, ó? Profeliência. O que é profeliência? Professora, você tem profeliência. Eu tenho profeliência? O que é profeliência? Deixa eu molhar minhas palavras aqui. O que é profeliência? Você sabe o que é, professora? Profeliência? Então, vamos lá, vamos aprender o que é profeliência. Porque a profeliência faz com que isso aqui se torne verdade. Você se sentir valorizada, segura e em paz, apesar da sua sobrecarga emocional e continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Isso faz toda a diferença. Nossa, Rafa, profeliência é isso? Não! Isso é o que a profeliência faz, porque profeliência é isso aqui. Olha só, profeliência é professora mais resiliência. Professora mais resiliência. E eu quero compartilhar com vocês um relato de uma professora que trabalha no mesmo ambiente que eu. Ela chegou e falou assim para mim: olha, quando você sente que alguns alunos não estão nem aí para a sua aula, você preparou uma aula diferente e divertida, mas eles só pensam em outras coisas, ficam rindo na aula, mesmo quando a gente separa, eles ficam conversando um com os outros através do olhar. Não dão a mínima para a gente, não dão a mínima para nós professores que estamos ali na frente. Isso me chateia muito e isso faz com que eu repense se aquilo que eu estou fazendo está certo ou está errado. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, precisamos olhar de novo para a resiliência. E é isso que nós vamos falar exatamente hoje. Por quê? Porque, professor, o que foi esses 2 anos e meio que nós passamos e ainda estamos, colhendo os frutos desses 2 anos e meio à pandemia e pós-pandemia? Fala a verdade para mim. Aulas virtuais, acompanhar o aluno pelo WhatsApp, receber recado dos pais via meios de WhatsApp, coordenação falando com a gente, tudo ali, tudo meio que misturado e você ainda tendo que dar conta do seu aluno do outro lado da tela, pedindo para que ele, faz silêncio, fulano, liga a câmera. Liga a câmera, você tá aí? Fulano de tal, Joãozinho, para de falar, senta direito na cadeira, presta atenção aqui. Só que você desse lado e o seu aluno do outro lado, o que foi isso? Esses 2 anos e meio, ou 2 anos, mais especificamente, que nós vivemos e agora colhendo os frutos de tudo isso. Olha, o desafio não acabou não, porque você tinha que se virar nos 30. Ou melhor, nos 25. Mas você tinha que se virar lá para fazer tudo isso de uma forma que você se sentisse valorizada por aquilo que você estava fazendo também. E como foi
complicado para nós, professoras, entrarmos dentro da casa virtualmente dos nossos alunos e ali não só dar aula para os nossos alunos, mas ter a companhia do pai, do avô, do tio, do irmão, do cachorro, do papagaio, do periquito, né? Todo mundo ali. E você tendo que dar aula e pedindo para a criança prestar atenção, e a criança não prestava direito atenção e você prestava atenção no outro coleguinha que também estava com a câmera aberta. Isso, né, no segmento de Fundamental 1 e Infantil, e no Fundamental 2 e Ensino Médio. Professoras que nós dávamos aula para o computador ali só com um monte de letrinha na nossa tela, R, V, M, né, porque os alunos não ligavam a câmera. Ah, minha câmera não funciona, professora. Fulano, você está aí? Fulano, responde. O que foram esses 2 anos de pandemia? Mas o desafio não acabou, não. O desafio não acabou porque nós, nesse período, nós tivemos que desenvolver ou até nos dar conta do que é essa bendita palavra chamada resiliência. E você sabia que resiliência, ela é uma habilidade? Nossa, se é habilidade, nós podemos aprender a adquirir a resiliência. E se é uma habilidade, quanto mais eu pratico, quanto mais eu vou praticando, melhor eu vou sendo, melhor eu vou me tornando, melhor a resiliência vai fazendo parte da minha vida. Porque a resiliência, ela é adquirida tanto para a gente lidar com o momento presente, quanto para lidarmos com aquilo que ainda, né, no nosso planejamento vai acontecer. E nós falamos já sobre isso, né? Quando nós falamos sobre frustração, a resiliência ela também está ligada à frustração, porque quando nós nos frustramos, nós precisamos do quê? De resiliência também. A resiliência é algo importantíssimo na sua vida, professora. Por isso que você é profeliência. Você é uma profeliência, porque você precisa dessa habilidade. Você já tem, muitas vezes, em alguns momentos ou em algumas ações e atitudes que você toma, a resiliência. Muitas vezes nós temos resiliência ali dentro da nossa sala de aula com os nossos alunos. Isso você tem. Pode ter certeza, se você entrou, pisou dentro da sala de aula, você tem resiliência com os seus alunos. Porque todo dia você tem que mandar o fulano sentar, você tem que mandar não sei quem ficar quieto, você tem que pedir, olha, presta atenção aqui, olha, vem aqui com a pro, olha, presta aqui, olha aqui. Então, todo dia você vai fazendo as mesmas coisas e você vai observando que aquilo que você te tira do sério, no dia seguinte, você já está mais apta, você sabe o que vai acontecer e assim você vai. Então, tranquilo, você tem essa resiliência. Só que você sabia também que em alguns outros momentos, não é porque você tem em sala de aula que você vai ter a resiliência quando você vai falar com a coordenação. Não é porque você tem resiliência em sala de aula que você vai ter resiliência quando você vai entrar numa reunião de pais. Não é porque você tem em sala de aula que você vai ter resiliência quando você está até mesmo com a sua família. Por quê? Porque são habilidades que envolvem também o ambiente que nós estamos. Você pode ter uma super resiliência dentro de sala de aula com o seu aluno, porque ali já é um ambiente que você se sente confortável e controlado. Mas quando você vai numa reunião de pais e alguma coisa ali que mexe com o seu emocional, como é que você volta ao seu estado natural? Com resiliência. Mas como é que você vai fazer isso? Hoje eu tenho uma técnica para te ensinar. Eu tenho uma técnica para te ensinar que você pode usar essa técnica em qualquer ambiente. Por quê? Porque ela te favorece a aprender a ser resiliente, né? Então, quanto mais difícil a situação que muitas vezes nós vivemos, mais resiliência nós precisamos desenvolver. Nossa! Aí pega, né? Porque o que é a resiliência mesmo? A resiliência, eu gosto muito desse exemplo, tá? Desse exemplo aqui. Amo esse exemplo, porque eu acho que nada melhor do que uma esponja para ensinar o que é resiliência. Se a gente pegar, olhar no dicionário, e talvez você já tenha feito isso,
Resiliência vem de um conceito físico, é que quando um objeto ele é colocado por muita pressão, ele consegue então voltar ao seu estado emocional. E na física, muitas vezes eles dão um exemplo de uma mola, por exemplo. Uma mola ela é apertada e com forte pressão, e aí depois que a pressão sai, ela volta para o seu estado original. Mas traduzindo isso para nós, dentro de sala de aula, eu trouxe a esponja. Por que esponja? Ah, professoras, porque quem é que nunca lavou uma louça? Quem é que não tem o contato com uma esponja no dia a dia? Fala a verdade, se você é assim como eu, você acorda às 6 horas da manhã, vai se arrumar para ir para a escola e tudo mais, e você muitas vezes almoça ou prepara o seu almoço, almoça na escola, quando você volta em casa, você tem louça para lavar. A louça não se lava sozinha, Mesmo que alguém te ajude, lave a louça, você como boa professora que é, você vai tomar um copo de leite ou você vai tomar um suco, você vai lá depois e você lava o seu copo. Então, toda vez agora que você olhar para uma esponja, que também serve até mesmo para apagar os nossos quadros muitas vezes, você vai lembrar da resiliência. Por quê? Porque a esponja, quando você pega ela no seu estado natural, como você está vendo aí, quando você pega a esponja, ela está no seu estado natural. E aí o que você faz com a coitada da esponja, professora? Olha o que você faz. Primeiro, você coloca o detergente. Você colocou o detergente e você já mudou, a consistência da esponja, porque ela vai fazer bolinhas, ela vai espumar. Ela vai espumar. Você muitas vezes espuma também de raiva, Mas aqui, ela vai espumar a esponja. E aí você pega e coloca água nela. Ela vai ficar mais pesada. Ela vai ficar mais pesada, mais densa. Aí o que você faz com ela? Aí você aperta ela, você esfrega a esponja no prato que você está lavando, você aperta a esponja e passa no copo que você está lavando, você aperta a esponja e aí passa no talher que você está lavando. E depois que você lavou através da esponja, o que você faz? Põe a esponja embaixo da água para poder tirar o excesso de todo aquele detergente e aí você faz o quê? Aperta, amassa aquela esponja para ela secar. Para ela poder secar, e aí você coloca no cantinho ali da pia para ela secar de vez. Olha o processo que ela passou. Ela mudou o seu estado original, que era uma esponja bonitinha e sequinha ali no começo da história. E ela passou por pressão, 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 modificou o seu estado natural, foi modificando, passou por pressão, e depois você pressiona ainda mais, e depois você deixa e ela volta para o seu estado natural. Isso é resiliência. Tá, mas o que isso tem a ver, então, com a nossa vida? Eu faço essa pergunta para você, professora. Você funciona bem sob pressão? E é uma pergunta que agora a gente pode parar aqui um pouco, depois que eu expliquei dessa forma aí com a esponja, nós podemos parar e pensar um pouquinho nesses 2 anos que passaram. O que foi 2021, e 2020 com a pandemia. Como é que você desenvolveu esses 2 anos? Você passou sob pressão. Você viveu um momento de forte pressão. E não era só uma pressão imposta pelo seu ambiente de trabalho, não. É aí que está, professor. Olha como você é uma pessoa comprometida e como a sua missão, ela está dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque além da pressão que você teve, em ter que lidar com a tecnologia, em ter que dar aula para o seu aluno do outro lado da tela, em ter que pedir para os alunos ligarem câmeras, ou então pedir para o aluno fazer silêncio do outro lado da tela, ter que controlar uma sala de aula virtual e pedir para o aluninho ali do 1º ano, 2º ano, do infantil 3, fica quietinho, presta atenção na pro. E aí o outro aluno que cai a conexão, e aí, pro, caiu a conexão. Aí você tem que explicar tudo de novo, aí aquele que já tinha aprendido se dispersa. Você não tinha o controle daquilo ali. E isso foi uma baita pressão para você, professora. Mas mais do que isso, eu quero que você relembre a pressão
que você se autocolocou. Você também se pressionou. Porque você, como professora que é e tem essa missão dentro de você, você sempre quis fazer o melhor. Você planejou a sua aula, você buscou algo divertido, você tentou fazer alguma coisa diferente para que eles se motivassem. E o quanto você se pressionou também. Então, a minha pergunta é: você funciona bem sob pressão? Quais foram os efeitos que isso causou na sua vida? Você desenvolveu resiliência nesse período? Olha, e de verdade aqui, se a sua resposta foi não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Por isso que nós estamos aqui. Porque a minha missão, o meu objetivo é te ensinar a se sentir valorizada, segura e em paz, apesar da sua sobrecarga emocional. E continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Mas para fazer a diferença na vida dos seus alunos, antes de tudo isso, você precisa cuidar de você. E esse é o nosso intuito aqui. Porque já trabalho dando treinamentos para professoras há mais de 6 anos. E dou palestra também junto com a Escola da Inteligência, nas escolas de pais, para que familiares e você, principalmente professora, volte e entenda o seu valor dentro desse papel transformador que é a educação. Antes de a gente responder e parar nesse momento reflexivo aqui, eu queria, eu gosto muito também, e agora que você está aqui comigo, nós vamos compartilhando algumas coisas das quais gostamos. E eu gosto muito também disso aqui, ó. Eu gosto muito de praia, eu gosto muito de mar, eu gosto. Isso muitas de vocês também gostam muito, tanto que tiram férias e vamos para a praia, não é isso? Uma das coisas que nós gostamos de fazer é ter um feriado, vamos para a praia e assim a gente vai, né? Outras gostam de montanhas, tudo bem com isso, né? Talvez você goste ou talvez não, mas eu quero te dar um exemplo, talvez você já tenha vivido isso. Você já foi no mar e entrou, na água e tal, e por cargas d'água mesmo, você ficou naquele lugar de arrebentação, aonde de repente você tá ali, daí vem uma onda, paf, aí você levanta, assim, vem outra onda logo em seguida e paf, derruba você de novo. Aí você mal levanta e aí já vem uma onda e te derruba de novo. Esse momento ali que nós estamos no mar, e inclusive nessa faixa onde as ondas quebram, quantas vezes nós já levamos caldos? E aí a gente tem que levantar rapidinho, arrumar assim, o biquíni, arrumar tudo, e aí mal você se arrumou e lá vem outra onda e quebra em cima de novo. Ora você tem que pular a onda, ora você tem que mergulhar por baixo, ora você tem que ficar de costas e assim vai, Já passou por isso? Gente, isso é resiliência pura na prática, vivida dentro da água. Isso é resiliência. Você cai, você levanta, você cai, você levanta, você cai, você levanta, você cai, você levanta, você pula por cima, depois você vai por baixo, daí você vira para cá, você vira para lá e tem que estar ali, em pé. Você não se sente assim muitas vezes dentro da sua sala de aula? Nós caímos, nós temos que levantar, nós caímos, nós temos que levantar e assim nós vamos. Nós caímos e temos que levantar. E saiba de uma coisa, que cada vez que você passa por esse processo, mais forte você vai se tornando. Pode ter certeza, professora, eu não sei qual foi o resultado desses 2 anos na sua vida emocional. Eu não sei quais foram os resultados, mas eu te garanto uma coisa. Você, de uma forma ou de outra, aprendeu alguma coisa e saiu mais forte. Talvez você não esteja enxergando ainda, mas pode ter certeza que mais forte você saiu. Sabe o que resiliência não é? Resiliência não é algo natural. Resiliência não é imediata. Você não consegue ser resiliente de um dia para o outro. Não dá, não funciona. Você vai
criando essa habilidade, porque a resiliência, nós não nascemos com ela, nós vamos desenvolvendo essa habilidade e ela é construída ao longo do tempo. Por isso que muitas e muitas vezes, dependendo da situação, cada um reage de uma maneira diferente. Tem professora que passou por esse período ou então lidou com essa situação de uma maneira X. A outra professora lidou de uma maneira Y. A outra professora lidou de uma maneira Z. Mas por que cada professora lidou de um jeito, sendo que a situação foi a mesma? Porque cada uma tem uma história de vida e essa história de vida promove a ela a habilidade ou não de ser mais resiliente àquela situação. Então, aqui nós não estamos julgando como você saiu, como você foi durante esse tempo, ou como você, tudo aquilo que você absorveu. Nós não estamos julgando isso. Nós só estamos colocando que foi um período que todos nós passamos e foi um período muito importante para que cada uma de nós desenvolvêssemos ainda mais a resiliência. E agora, vou pôr meu chapéu, né? Eu gosto de pôr o chapéu porque quando eu dou aula de História da Arte lá com os meus alunos, eu coloco o chapéu, né? Como uma boa viajante que sou e também, né, na História da Arte. E também coloco o chapéu para que você agora olhe para mim e entenda isso como uma ferramenta para você poder praticar. Primeiro eu quero te contar uma história e depois nós vamos para a ferramenta. Olha só que história bacana. Eu assisti isso, tá? Na TV, na Natural Geographic, e estava falando então sobre a vida de girafas. E isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque a minha mãe gosta muito de girafas. Minha mãe gosta muito e na casa dela tem muitas girafas. Você entra na casa da minha mãe, na sala, tem uma prateleira cheia de girafinhas, girafas grandes, girafas menores e tudo mais. Tem bichinho de pelúcia de girafa e assim por diante. Minha mãe não é nada alta, tá? Ela é desse tamanho aqui, mas ela ama girafas. E aí eu estava assistindo a televisão, né? Olhei aí para o documentário e isso me chamou a atenção e eu quero compartilhar isso com vocês e eu fiz algumas anotações aqui. Então imagina comigo, tá? Vamos lá fazer uma imaginação agora bem bacana usando a imagem aqui, porque você pode também contar essa história para os seus alunos, se assim você quiser, tá? Mas em uma savana na África nasceu o bebê girafa. O bebê girafa nasceu com aquelas pernas finas, compridas e longas. E depois que o bebê girafa nasce, ela faz todo um esforço, mas todo um esforço para poder se manter em pé e aí fica cambaleando até que ela consegue se firmar nas quatro patinhas e ali fica em pé tentando manter o seu equilíbrio pela primeira vez. Aí a mamãe girafa, ela abaixa o pescoço e ela empurra o bebê girafa no chão novamente. Quando eu olhei aquilo, eu falei, ué, que mãe desnaturada? Por que ela empurrou o bebezinho? Acabou de ficar em pé, ela vai e empurra o bebê de novo no chão. Aí o bebê girafa vai de novo, tremendo, cambaleando e se coloca em pé. Um pouquinho mais rápido, mas ele se coloca em pé e fica lá de novo. A mamãe girafa espera um tempinho, um tempo curto, não é um tempo longo não. E aí ela vai com o seu pescoço, ela abaixa de novo o pescoço e ela derruba o bebê girafa de novo. E aí eu fiquei olhando aquilo e ouvindo o documentário, eu falei, gente, olha o esforço que o bebê girafa está fazendo para levantar toda vez que a mamãe girafa derruba ele. E aí, ouvindo e tal, o documentário e tal, aí o documentário ele se estende, mas isso é um hábito que a mamãe girafa faz com o seu bebê girafa. Ele fica em pé, ela derruba. Ele anda um pouco, ele vai passando uns dias, ele vai habituando, vai andando e vai se locomovendo. Quando ele menos espera, a mamãe vai e derruba ele de novo.
Aí ele vai, ele levanta. Aí ele continua andando e tal. E isso é por dias, isso é por meses. Ela vai fazendo isso. Isso é por anos, ela vai fazendo isso. Enquanto o bebê girafa não atinge o tamanho ideal, que é o tamanho dela, né? E já se torna então uma girafa adulta, a mamãe girafa vive derrubando o seu filho girafinha. E sabe por quê? Porque ele vai criando habilidades. E aí, nesse documentário, aconteceu uma coisa fantástica. Eles mostram, inclusive, né? Você talvez já tenha assistido, ele mostra que um dia esse bando de girafas ele foi atacado por algumas leoas. E sabe o que aconteceu com aquele bebê girafinha? Já estava habituado em levantar e cair, em levantar e cair, em levantar e cair, e ó, saiu correndo. Por quê? Porque a mamãe girafa já estava treinando ele para ser resiliente. Cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Olha como a natureza, ela nos ensina, professora. Como as coisas ao nosso redor nos ensinam. Você aprende com os seus alunos, eu aprendo com os meus alunos, eu aprendo com as professoras das quais eu convivo e compartilho aqui com vocês, eu aprendo com as coordenadoras também, das quais trabalham comigo, eu aprendo e assim eu vou adquirindo cada vez mais conhecimento também. E nós podemos aprender com a natureza. Olha que lindo esse exemplo da mamãe girafa derrubando a girafinha para que ela aprenda a cada vez mais rápido e com mais habilidade levantar, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Isso aqui é resiliência. Caiu, levanta, caiu, levanta. E cada vez que você levanta, você vai levantar mais rápido. Cada vez que você levanta, você vai voltar mais rápido ao seu estado natural. Isso é resiliência. Não precisamos entrar em conceitos técnicos de resiliência, mas a resiliência emocional, a resiliência que você, professora, precisa adquirir dentro de você, é essa resiliência emocional. Alguma coisa me tira do sério fora de sala de aula, eu tenho que me recompor para continuar. Alguma coisa me tira do eixo dentro ali do meu ambiente de trabalho, porque algum colega de trabalho, alguma outra professora falou alguma coisa que entrou atravessado no meu ouvido e saiu atravessado pelo meu outro ouvido e me machucou internamente. Eu preciso voltar ao meu estado emocional porque eu tenho aulas para dar. Se você, professora, acabou de sair de uma reunião de pais, onde você tinha planejado alguma coisa e deu tudo errado daquilo que você tinha planejado, você tem que se recompor para poder continuar o seu dia. Você pode ter passado um dia nada agradável, muitas vezes. E aí você tem que se recompor para chegar em casa. Para chegar em casa, para não chegar em casa com dor de cabeça, com as coisas saindo do controle. Você tem que se recompor, professora. Quando você tem que entregar as atividades, tem que entregar as correções, você tem que entregar todas as coisas, porque tem prazo para entregar. E você fala assim, caramba, aonde que eu consigo fazer mais coisas? Aonde? E você tem que se recompor emocionalmente. Essa resiliência que ela é importante para nós. Tá? E eu escuto mesmo, eu escuto professoras dizendo e se queixando, né, da difícil tarefa de sacudir muitas vezes a poeira e dar volta por cima. E acabou de sair de uma aula onde o fulaninho, né, o Joãozinho tirou a gente do sério. E aí você vai ter que entrar na outra aula e tá bem para poder dar aula. E aí vem o Pedrinho e te tira do sério também. Ou vem a Mariazinha e te tira do sério também. E você tem que ir se recompondo e sendo resiliente. E se não bastasse isso, fora as outras coisas, porque você
não é uma super heroína. Você é ser humano, assim como eu. E a resiliência não é para super-heróis. A resiliência é para super-humanos. Você é uma professora humana. E por isso que você consegue tocar o emocional do seu aluno. Porque você é ser humano. Você não é uma super-heroína, você não é aquela que fica voando como a Mulher Maravilha. Você não é essa pessoa. Você é a super professora humana que acorda de manhã, calça o seu sapato, põe sua mochila nas costas ou põe aquela sua bolsa sacola do lado e pega aquele monte de apostila e vai carregando até a sua sala de aula. Você já viu como professora faz, gente? Nós crescemos, né? Nós crescemos, ficamos adultos, mas a mochila não sai da gente, né? Aí eu vou para minha escola, eu vou para dar aula com a minha mochila nas costas. Ou então, né, nós crescemos, mas aquela bolsa, sacola, com um monte de coisa, de atividade, de tesoura, de isso, de aquilo, não sai da gente. A gente vai para a escola com aquelas apostilas carregando, assim, as apostilas, as atividades, todas aqui no braço. Lá vamos nós, né? A única, muitas vezes eu até brinco, né? Eu gosto de ser professora, não só por causa da minha missão, mas também porque eu não tenho que ficar pensando muito na roupa que eu vou precisar colocar para ir trabalhar, né? É uniforme, é uniforme, é uniforme. Nós crescemos, mas o uniforme não saiu de nós. Então, olha que interessante isso. Tá? Ou como nós vamos nos adaptando a todas essas situações e a esses desafios que chegam para nós. Eu escutei esses dias, uma colega de trabalho disse assim, ela disse o seguinte, eu não sei se são todos os alunos, mas alguns alunos, eles têm a capacidade de desestruturar a sala de aula. E aí, ele não só desestrutura nós, como professoras, mas eles desestruturam a sala de aula. Aqueles que querem aprender ficam bravos, outros acabam ficando chateados, outros ficam pedindo para que o aluno pare, e aí nós temos que lidar com tudo isso. Haja resiliência, professora. E agora vamos lá. Tem uma coisa aqui que eu queria compartilhar com você. E queria que você entendesse isso de coração, tá? Porque uma das coisas, muitas vezes, mas uma das coisas mais difíceis para o professor é aprender. Ô, Rafa, como assim? É aprender, principalmente quando você tem algo novo para aprender e que pode mudar a sua estratégia. Porque nós estamos tão habituados a entrar na rotina e dar sempre a mesma aula, nós estamos tão habituados a fazer todas as coisas sempre da mesma maneira, que aprender algo novo, muitas vezes nós entramos com aquele pensamento, eu vou tentar. Bom, se você vai tentar, saiba que vai fracassar, porque quem tenta, né, eu vou tentar, já vai com aquele, eu vou tentar. Quando você vai assim, meu querido, você fracassa. E se você acha que, tá bom, eu vou tentar, mas eu sei que na minha sala de aula isso não vai funcionar. Eu sei que na minha sala de aula isso não vai dar certo. E pode ter certeza que isso não vai dar certo mesmo. Tá? Isso não vai dar certo. Por quê? Porque se você acredita que aquilo que você vai fazer já está fadado ao fracasso, realmente você tem razão. Se você planeja uma aula e você entende que aquela aula está fadada ao fracasso porque fulano de tal vai atrapalhar sua aula ou isso não vai dar certo, você tem razão. Então, agora eu vou te ensinar uma técnica simples e autoaplicável. Simples e autoaplicável que você pode fazer em qualquer momento do seu dia e em qualquer situação. Quer seja na sua sala de aula, quer seja na conversa com o seu coordenador, quer seja na reunião de pais, quer seja na sua família, quer seja no seu dia a dia, quer seja para você mesmo, para você mesma, professora. Eu vou te ensinar uma técnica super simples, mas se você é daquela professora que já está com o pensamento, isso não vai dar certo, eu nem expliquei, mas você já está com o pensamento aí, isso não vai dar certo, pode ter certeza que não vai dar mesmo certo para você. Então, nem precisa, tá? Nem precisa tentar.
Mas, se você é daquelas professoras, assim como eu, que fala assim, existe um caminho novo, existe mais alguma habilidade que eu possa aprender, existe mais alguma coisa que eu possa fazer para poder fazer dar certo, então fica comigo, que agora eu vou te chamar para aprender uma técnica que tem todo o fundamento e um fundamento importantíssimo na sua mente e na mente de qualquer outra pessoa. Olha como a natureza, ela nos explica e como a história também, ela nos mostra muitas coisas. Muitas coisas. E a gente não precisa ir lá na história antiga, não. A gente não precisa ir lá para 1500 ou então para antes de Cristo, nada disso. A gente vai falar de uma história que você conhece e que eu também conheço. Se você tem uma avó, tá? Se você tem uma avó, provavelmente a sua avó já falou assim para você, porque a minha falava para mim, tá nervoso? Conta até 10. Você tá nervoso? Conta até 10. Minha avó falava isso para mim quando eu era pequena. Tá nervosa, filha? Conta até 10. Ela chamava eu de Fá. Tá nervosa, Fá? Conta até 10. E eu, como criança, né, eu contava. Eu contava até 10. Eu não entendia direito porque ela mandava eu contar, mas eu contava até 10. E você sabia que isso tem fundamento, mas não é o contar até 10. Agora eu vou te explicar essa ferramenta. Qual é a contagem que nós temos que fazer, já comprovada cientificamente? Conte até 25. Conte até 25. Mas por que 25? 25 segundos, se você olhar para o teu relógio, ele não é nada. Nada. Olha para o teu relógio, você fica olhando aí os minutinhos, os segundinhos passar, 25 segundos, puxa, nem chegou ali na metade do minuto. É menos da metade de um minuto. Um minuto tem 60 segundos, meio minuto 30 segundos, 25 segundos é menos do que meio minuto. Não é nada para nós, nada. Você tem esse tempo. Pode ter certeza que 25 segundos você tem. Eu tenho 25 segundos. Eu posso não ter 4, 5, 6, 7 horas de descanso, mas 25 segundos eu tenho, assim como você também tem. E 25 segundos para nós é nada, mas para o nosso cérebro é extremamente importante. É uma enormidade de tempo. É um tempo absurdo para o nosso cérebro, porque ele produz pensamentos em milésimos de segundo. Em milésimos. Isso já está estudado, mais do que comprovado. Psiquiatras, médicos, psicólogos, e está extremamente comprovado que os nossos pensamentos formam em milésimos de segundo. Se eles formam em milésimos de segundo, 25 segundos é uma enormidade. E por que contar até 25? Existe um poder aqui. Existe um poder fantástico de contar até 25 segundos. Porque quando nós contamos até 25 segundos, e não precisa contar nem rápido e também não precisa contar extremamente devagar, mas se você contar até 25 segundos, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sabe o que nós estamos fazendo? Antes de você reagir de forma imediata, nós estamos sim dando espaço para que a nossa mente, para que o nosso cérebro absorva, processe e repense nas possibilidades que eu tenho que agir com sabedoria e inteligência emocional. Como assim? Quando um aluno te tira do sério, ao invés de você chegar e sair e acabar o seu dia porque você não gosta de chamar a atenção do seu aluno, você não gosta de ficar brava com ele, você acaba se machucando também. Se ele te tira do sério, ao invés de você já reagir de forma impulsiva, conte até 25. E não conte até 25 pensando no que você vai fazer.
Aqui é que está a diferença. Não conte até 25 falando, eu vou contar até 25 porque eu estou criando estratégias para esganar o meu aluno depois, eu estou contando até 25 para poder ver qual é a melhor resposta que eu vou dar para ele depois. Porque... Não. Só conte. E você quer uma mágica? Imagine os números pulando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, olha o 6 colorido, o 7 brilhante, o 8, o 9, o 10, o 11. Conte e visualize os números. Deixe a sua mente processar, deixe a sua mente absorver, deixe a sua mente repensar com inteligência emocional qual a atitude que você deve tomar. E é mágico isso. Por quê? Porque você não reage na impulsividade. Quando um aluno te tira do sério, você não reage na impulsividade e depois se arrepende. Quando uma coordenadora fala alguma coisa para você, você não reage na impulsividade e depois você tem que voltar lá com o rabinho entre as pernas e pedir desculpas. Quando um pai fala alguma coisa para você, você não reage na impulsividade e depois você vai ter que pedir desculpas e também ouvir reclamação de como você agiu ou deixou de agir. Quando você conta até 25, você deixa a sua mente, não você, a sua mente, absorver, processar e repensar a ação melhor com inteligência emocional para agir. E sabia que eu uso isso dentro da minha sala de aula? Eu combinei com os meus alunos. Eu falei para eles assim, olha gente, eu não vou mais chamar a atenção de vocês não. Não vou mais. Não vou falar para ninguém ficar quieto, nada disso. E expliquei para eles como é que funciona. Então, quando algum aluno está ali falando alguma coisa, porque os meus também falam, tá? Quando eles estão falando alguma coisa ali e eu percebo que eu estou ficando irritada porque eu quero passar o conteúdo. Estou falando ali num quadro, estou falando ali de uma catedral, eu quero passar esse conteúdo para os demais que estão prestando atenção. E tem o fulano lá que está conversando. Eu simplesmente paro e começo a contar. A sala silencia. Eu já combinei isso com eles. A sala silencia. E ao silenciar, eu consigo me recompor, eu consigo voltar ao meu estado original e eu consigo continuar a aula e com o mesmo ânimo da onde eu estava para frente. Isso foi de uma hora para outra? Não. Isso é treino e técnica. Treino e técnica. Porque você é afetado emocionalmente, sim. Você é afetado emocionalmente pela conversa do seu aluninho. Você é afetado. Só que não, né? Você tá quieta. Eu tô contando para que eu possa me recompor e continuar dando uma boa aula para vocês. É assim o meu combinado. A sala fica em silêncio. A sala fica em silêncio. E aí os mais espertos começam a cutucar os outros. Quieto. Porque 25 segundos, quando você se coloca em silêncio também, é uma enormidade para quem está conversando. E nesses 6 anos que nós estamos trabalhando com desenvolvimento socioemocional, já treinei muitas professoras que usam essa técnica também. Depois, qualquer coisa, você pode olhar nos depoimentos, mas eu trouxe 2 aqui, ó. A Suelen disse assim, contar até 25 segundos me ensinou a ter autocontrole. Eu comecei a me sentir melhor e ver que eu tenho capacidade de fazer as coisas. Eu me sinto mais calma e mais centrada. A comunicação mudou e a preocupação com o outro também. A Jasmine, uma outra professora também, né, aqui da minha unidade, ela diz o seguinte, contar até 25 me ajudou a pensar antes de agir. Eu estou sabendo lidar melhor com as situações e agindo de forma mais adequada. E agora, professora, sua tarefa de casa. Sua tarefa de casa é usar essa ferramenta e colocá-la em prática. De repente, você não precisa falar para os seus alunos o que você está fazendo e tal, não sei qual é a idade da sala que você trabalha em específico, né? Mas se os alunos forem um pouquinho maiores, Fundamental 1, Fundo de 2 ou Ensino Médio, eles já entendem isso perfeitamente. Talvez os menorzinhos não. Mas esse benefício não é para a sua sala. Esse benefício você pode usar para a sua sala, mas esse benefício e a ferramenta dos 25 segundos é para você. É para você.
é um presente para você, porque tem muito poder no ensinamento dos nossos avós. Quando eles falavam assim, tá nervoso? Conta até 10. Eles só não sabiam que eu tinha que contar um pouquinho mais que 10 para que possa processar, absorver, processar e repensar, para que a minha ação ela seja envolvida numa inteligência emocional da qual nós estamos tanto precisando. Então, eu quero dividir isso com você, professora, porque 25 segundos é tudo o que você precisa. 25 segundos é tudo o que você precisa. Desde o momento que você se entregue a isso e realmente conte, realmente se centre, realmente olhe para você e só conte e deixe as coisas aliviarem. Não haja com impulsividade, porque muitas vezes essa impulsividade pode te custar muito caro emocionalmente. E essa ferramenta dos 25 segundos, ela te traz uma resiliência e ela é uma habilidade para você se tornar resiliente cada dia mais. Então, professora, siga aqui, ó, nos nossos canais, se vai aparecer na tela aqui, o Felipe vai colocar, não sei, aqui, ó, siga nos nossos canais, Face, Insta e nas plataformas de áudio, Rafaela Ferreira, 25 segundos, aqui no meu canal, e também se inscreve aqui, deixa o sininho ativado e compartilha, professora, compartilha com outras colegas, compartilha com outras professoras que você conhece, ou compartilha com professoras aí que você fala, nossa, eu lembrei dela, compartilha para que nós possamos continuar fazendo a diferença na vida dos nossos alunos, apesar da nossa sobrecarga emocional. Afinal de contas, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.